E aí, gente, nós vamos fazer aqui o exercício 8 da lista 4, que é determinar se a função é contínua, completável ou totalmente descontínua nos pontos, e aí a gente vai ter que dizer os casos conforme cada exercício. Nós temos casos onde a sentença não está definida, tem um buraco, não definida. Graficamente é isso que significa. E para polinômios nós vamos ter dois principais, que seria o denominador de um quociente polinomial, que é um polinômio em cima, um polinômio embaixo. O polinômio de baixo da fração ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Para isso, nós vamos descobrir as raízes ou zeros do polinômio. Então, nós vamos fazer o seguinte: se tiver um polinômio embaixo, nós vamos analisar se esse polinômio tem essa característica de ter raízes ou de ter zeros. E aí nós tiramos essas características do gráfico, analisamos com bastante calma cada sentença, cada pedacinho, para descobrir se nós vamos conseguir tampar os buracos ou não, ou se o gráfico tem buraco ou não, que é o caso da função não ser definida naquele local, tá? Nesse caso aqui, eu estou calculando apenas limites, tá? Limites para t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2. No caso do a t igual a 0, aqui você vai ter que seguir pela sentença de cima, porque aqui estão os valores t igual a 0. Continuando na questão dos problemas, eu posso ter também uma questão de não definição para um polinômio, eu ter um polinômio dentro de uma raiz com índice par. Uma raiz quadrada, uma raiz quarta, uma raiz sexta. Nesse caso, eu preciso que esse polinômio dentro dessa raiz seja maior ou igual a zero. Para isso, eu vou ter que ter uma noção de gráficos de polinômio, tá? Para conseguir resolver esse detalhezinho. Se eu tiver combinado essas duas características, um polinômio em cima e embaixo, uma raiz de um polinômio com índice par, aí eu tenho que ter obrigatoriamente maior do que zero, que é combinar essas duas características aqui em cima. Sempre que eu tiver, entre aspas, um problema e um ponto que a função não está definida, eu preciso atacar o limite pelas laterais, caso eu não tenha nenhuma técnica para fazer esse limite. E se os limites laterais coincidirem, aí a função ela vai ser completável. Se os limites laterais não coincidem, aí vai ser totalmente descontínua. Se os limites laterais coincidem e melhor, eu já tiver a função definida no ponto e ela é igual ao limite, então eu vou ter essa função contínua. E é isso que nós vamos analisar. Quando não tem nenhum problema e estamos trabalhando com polinômios, então já é contínua, não temos que nos preocupar. Vamos lá. Nesse caso do a, nós vamos avaliar para t igual a zero. Para t igual a zero, nós vamos ter que calcular f de zero, que é pela sentença de cima, que são valores aqui menores do que 1, o zero é menor do que 1. Então, 4 vezes 0 quadrado sobre 8. Nesse caso, aqui na parte de cima vai dar 0, a parte de baixo dá 8, 0 dividido por qualquer valor, que não seja 0, tá, gente? Dá 0. E aqui nesse caso, eu já tenho a f. É um problema essa parte do t igual a 0? Não. No caso aqui, eu não tenho nem raiz, nem a parte de baixo do polinômio. É um polinômio que pode dar 0, né? Então não tenho problema nenhum nessa sentença aqui. Ela já é contínua em todo o seu pedaço. Então, aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o limite para quando o t está tendendo ao valor 0 da nossa f de t, nós vamos só substituir o valor 0 na sentença e o resultado dá 0 também. Observa que deu igualzinho, né? Quando não tem problema,
o limite se comporta exatamente como a gente já estava acostumado anteriormente. Não atrapalha em nada simplesmente o limite, né? E então nós temos que essa função, e então f de t é contínua em t igual a zero. Perfeitinha. É isso que eu quero desse exercício. E olha só, nesse caso aqui, agora B. Esse caso B é um caso problemático, porque é um caso de junção ou desjunção. É aquilo, o gráfico, ele vai passar por esse ponto 1 e mudar de sentença. Nesse caso, podem acontecer algumas coisas. Imagina que eu estou aqui na sentença 1, que eu vou marcar de preto, a sentença 2 eu vou marcar de vermelho. A sentença 1 caminha, aí chega a sentença 2, eu vou colocar o ponto de junção na sentença 2 porque eu tenho o igual aqui, junto. Houve uma junção, eu juntei, elas seguiram uma linha perfeita, como se eu emendasse uma linha na outra, né? Essa daqui comportava-se de um jeito, a preta, a vermelha se comporta de outro, cada uma segue por uma sentença, e eu amarrei elas perfeito, elas viraram uma linha perfeita. Esse caso é o caso que a gente chama de caso de junção. E o caso de junção, ele transforma a função em contínua nesse pedacinho, tá? Caso eu não tenha esse pontinho aqui, ó, que é igual, aí a gente vai ter que criar uma terceira sentença e colocar aqui o limite para quando t tende ao valor. E aqui você coloca o limite como uma terceira sentença, que nesse caso, se a função for de uma sentença só, você cria uma segunda, se for de duas sentenças, você cria uma terceira, e assim por diante. Quer dizer, existiu o limite aqui nesse ponto, e eu vou e aplico ele para quando x é igual àquele valor ali. No caso x não, né, porque estamos trabalhando com o t. Não podemos esquecer isso, é um erro muito comum, tá? E aí nós criamos uma terceira sentença. Seria um caso aqui que eu teria uma primeira sentença seguindo, na hora que for ter a segunda sentença, ela segue assim, mas tem um buraco, e eu peguei e tampei o buraco aqui usando o limite, tá? Nesse caso aqui eu já tenho, então por isso eu não preciso me preocupar. Se der certo, ela é contínua. Vamos seguir. B, t igual a 1, que é o nosso caso problema, né? Como eu disse para vocês, do caso problema, nós vamos ter que avaliar o limite para quando o t tende a esse valor aqui pela esquerda da nossa f de t, e também vamos ter que analisar o limite para quando o t tende a 1 pela direita daquele valor f de t. E aí nós vamos calculando isso daqui. Pela esquerda, valores um pouquinho menores do que 1, eu estou na sentença 1. Então eu vou pegar e escrever isso como o limite para quando t tende ao valor 1 pela esquerda da nossa f de t, que é 4t² sobre 8. 4t² sobre 8. Eu vou tentar substituir o valor 1 aqui, tá? Isso aqui é 4 que multiplica 1 ao quadrado sobre 8. Então eu consigo substituir, fica perfeito. Aqui em cima é 4, aqui embaixo é 8. O valor total depois 4/8, ou simplificando, fica meio. Beleza. Vocês podem lembrar que na aula eu passei para vocês assim, ó. 4 que multiplica 1 menos, que é o valor um pouquinho menor do que 1, e aqui sobre 8. Nesse caso, esse menos aqui do número significa que ele é um pouquinho menor do que 1. Só que como eu não tenho problema aqui no denominador, isso daqui acaba que não vai interferir. Então, nós vamos continuar. Não tem o x no denominador, então não vai acabar interferindo muito nas coisas, tá?
É interessante que você sempre coloque esse caso aqui do 1 menos, sempre que possível, tá? Mas saiba que isso daqui é praticamente 4 vezes 1, que à esquerda ao quadrado é praticamente 1 também. Pode marcar como 1 menos, não tem problema. Sobre 8, o resultado aqui fica quase 4 sobre 8, que é praticamente meio. Na prática, exatamente igual, tá certo? Pode usar sim. Ah, professor, eu quero usar por aproximação, não tem problema. 1 é praticamente 0,99999. Vai, usa 4 casas, 5 casas, vou usar 4, né? Ao quadrado sobre 8. E aqui você tem 4 que multiplica. Aí aqui, assim que você usou a aproximação, é melhor que você continue calculando agora só que da maneira mais corretinha, né? E aí, ó, no caso 0,9999 ao quadrado, aonde que eu, aqui fica esse valor aqui, ó. No caso, aqui eu já estou seguindo por aproximação. E aqui fica 0,9998. Estou aproximando mais um pouco. Cada vez que aproxima, usa isso daqui. Sobre 8, o resultado da parte de cima eu multiplico por 4. O resultado dá praticamente 4, né? Vou ter que dar uma aproximadinha aqui. 3,9992 sobre 8. Esse valor eu dividi por 8. É aqui aproximadamente. Agora sumiu da tela, né? 0,4999. Vai, vamos aproximando. Praticamente meio. Quanto melhor for essa aproximação, melhor é esse valor com relação ao limite verdadeiro, tá? Vou apagar essa parte aqui da aproximação e vou ficar só com o resultado já substituindo direto, tá? Nesse caso, como eu estou seguindo pela sentença da esquerda, não tenho problema em substituir o valor 1 direto, tá? Esse daqui vou substituir pelo valor 1, agora seguindo pela sentença da direita, porque aqui nós temos o valor um pouquinho maior do que 1, né? Que é esse aqui, pela sentença t sobre 2. Então, esse é o limite para quando o t tende a 1 mais, um pouquinho maior do que 1, t sobre 2. Então, isso daqui dá 1 sobre 2, que é realmente o valor correto. Novamente, você tem outras duas possibilidades de colocar o valor assim 1 mais sobre 2, que é praticamente meio. Praticamente eu não vou nem colocar a cobrinha aqui, porque realmente é tão próximo que a gente considera meio, tá? Eu substituí no caso aqui o t por 1 mais, tá? E você pode fazer isso daqui também por aproximação. Eu vou colocar 1 mais como 1,0001. 4 casas já está um bom começo para vocês sobre 2. Isso daqui você faz a divisão 1,0001 dividido por 2. Olha só, é praticamente meio, é muito praticamente meio. Olha só quantas casas depois que vai ter alguma alteração. Claro, quanto melhor for a sua aproximação, melhor vai ser aqui o resultado também, tá? Sempre assim. E aqui eu vou colocar direto praticamente 0,5, que é o resultado do exercício. Os limites laterais bateram. Se os limites laterais bateram, eu já estou num caso assim, tá? Aí eu quero ver se já existe aqui o caso do buraco tampado, ou seja, eu quero ver se existe o f de 1. O f de 1 existe, ele está seguindo aqui ó, nessa sentença, olha só, não está o tracinho do igual aqui pela sentença 2? Então eu vou trocar o t
por 1 e o resultado bateu tanto aqui, quanto ali, quanto ali. Os 3 resultados bateram. Então, conclusão, como o limite é t tendendo a 1 pela esquerda da nossa f de t é igual ao limite para t tendendo a 1 pela direita da nossa f, que é igual exatamente a f desse valorzinho aqui, temos f de t contínua em t igual a 1. Aí falta o C, que você vai seguir exatamente como você fez no A, tá? Porque não é um problema. E aí realmente o exercício está concluído, tá? Um abraço a todos, tudo de bom.